Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer que esse vídeo ficou bastante longo e deu bastante trabalho para fazer. Eu fiz ele especialmente para você. Então, valorize o nosso trabalho, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer o canal crescer. Vem com a gente! O surto de coronavírus está afetando a nossa vida e está afetando milhares de pessoas no mundo todo. Algumas dessas mudanças possivelmente serão temporárias, outras nós ainda não podemos prever. Porém, ao longo da história, a humanidade passou por várias pandemias e algumas dessas pandemias deixaram efeitos a longo prazo. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. A ideia desse vídeo surgiu de uma conversa que eu tive com a minha irmã Priscila, e ela me sugeriu de fazer um vídeo falando a respeito das grandes pandemias que ocorreram ao longo da história. Então eu andei dando uma pesquisada, passei os últimos dias lendo bastante, pesquisando a respeito do assunto para poder falar para vocês. Antes de começar a falar da parte histórica, eu preciso fazer um alerta bastante importante. Eu não sou médica, eu não entendo nada de biologia, eu não entendo nada da parte das patologias, então eu não vou me ater aqui nesse vídeo a coisas que eu não vou saber falar. Eu não vou falar de agentes patológicos, formas de contágio, não vou ficar me alongando a respeito da parte técnica da cura dessas doenças. Vou falar da parte que eu conheço, que eu entendo melhor, que é justamente a parte histórica. Primeiramente, o que é uma pandemia? A gente precisa entender três conceitos importantes. O primeiro deles é o que é uma endemia. Endemia é quando uma doença ocorre numa região restrita, numa circunscrição geográfica pequena. Casos de malária ou casos de algumas doenças isoladas em algumas tribos da Nova Zelândia, algumas tribos do Pacífico, da África, de regiões de floresta. Se essas doenças são restritas a uma única área geográfica, então isso é uma endemia. Uma epidemia. Epidemia é quando a doença se alastra e não fica em apenas uma região geográfica, onde ela se estende para as regiões geográficas vizinhas, podendo até alcançar um país inteiro. Então, se a gente fala que hoje no Brasil tem uma epidemia de dengue, ou teve epidemia de zika vírus ou de chikungunya, isso é uma epidemia, ficou restrita ao Brasil. Já uma pandemia é quando uma doença se alastra para vários outros países, chegando até atingir o mundo todo. Então, hoje em dia, o coronavírus é uma doença pandêmica, ela está atingindo o mundo inteiro. As doenças que eu vou falar aqui não estão exatamente numa ordem cronológica. Eu segui sim uma baliza temporal, uma baliza cronológica para me basear, porém, eu juntei elas conforme o agente patológico também. A primeira pandemia que eu vou falar é a poliomielite. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença pandêmica porque ocorreu no mundo todo e ainda acontece nos dias de hoje. O primeiro caso que eu consegui localizar de poliomielite está registrada numa estela egípcia no ano de 1400, aproximadamente entre 1400 e 1363 a.C. Nessa estela aparece um homem com sequelas de poliomielite fazendo uma oferenda à deusa fenícia Astarte. Essa estela está no Museu Carlsberg Glyptotek, em Copenhague. A poliomielite hoje em dia está controlado. Existe vacinação para ela, é a Gotinha. Aqui no Brasil nós temos uma campanha do Zé Gotinha, que é a vacina para poliomielite, e ao longo dos anos ela foi sendo diminuída. No Brasil ela está praticamente erradicada. Desde 1990 não tem nenhum caso de poliomielite registrado no Brasil. Porém, ela ainda acontece em alguns lugares, principalmente lugares mais pobres do mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela registrou em 2018 29 casos no mundo. Então é uma doença que está bastante rara, mas que necessita ainda da vacinação para que ela seja erradicada completamente. Praga de Atenas. A praga de Atenas atingiu a cidade de Atenas no século V a.C., durante a Guerra do Peloponeso. Essa praga, ninguém sabe exatamente que doença que foi, se era febre tifoide, febre hemorrágica, varíola, sarampo, mas sabemos que foi uma doença que matou 25% da população ateniense, que era na época mais ou menos 70 ou 75 mil pessoas. Algumas fontes ainda dão um número de 100 mil pessoas.
O próprio estrategista Péricles foi morto por essa pandemia. A respeito dessa doença, o Tucídides disse o seguinte: a catástrofe foi tão avassaladora que os homens, sem saber o que aconteceria ao lado deles, ficariam indiferentes a todas as leis. Essa doença, ela dizimou a cidade de Atenas e nós não temos certeza se foi esse o motivo da derrota dessa cidade na Guerra do Peloponeso. O que sabemos é que essa doença arrasou a cidade de Atenas, se espalhou pelas cidades vizinhas, causando a desagregação social e política das cidades gregas, provavelmente facilitando a invasão dos macedônicos, causando o fim do período clássico da civilização grega. A doença atingiu ainda a Sicília, o sul da Itália, chegando até a cidade de Roma. Peste de Antonino. Essa doença foi uma pandemia que assolou todo o Império Romano no governo do imperador Marco Aurélio, entre os anos de 165 e 190 d.C. O imperador Marco Aurélio, chamado de imperador filósofo, é considerado o último dos 5 bons imperadores. Em uma de suas campanhas militares na Síria, os soldados romanos e o próprio imperador ficaram infectados e trouxeram a doença a Roma. Essa doença também foi chamada de praga de Galeno, pois o nome do médico grego que a descreveu era Galeno. Não sabemos exatamente que doença é essa, possivelmente sarampo ou varíola. O que nós sabemos é que essa doença matou de 5 a 10 milhões de pessoas em todo o Império Romano. Peste de Cipriano. Nós não sabemos exatamente se foi um surto de sarampo ou de varíola. Essa doença atingiu o Império Romano entre os anos de 240 e 270 d.C. Foi considerada pandemia por ter atingido várias regiões do Império. O nome da doença é devido ao bispo de Cartago, São Cipriano, que registrou a doença, que causava fraqueza, vômitos e até gangrenas. Algumas pessoas perderam a visão ou a audição devido à doença. Nas maiores cidades do Império Romano, o número de mortes foi alarmante. Cipriano relatou que em Roma a doença chegou a matar 5.000 pessoas por dia. A peste atingiu todos os grupos sociais, dos mais pobres aos mais ricos. Causou inclusive a morte do imperador Cláudio II. Essa peste contribuiu para piorar a crise social e econômica pela qual passava o império. Alguns especialistas nesse recorte histórico alegam que essa peste pode ter contribuído para a difusão do cristianismo, uma vez que as pessoas se apegaram à fé nesse momento de crise. Nessa época, esse cenário de crise causou enormes custos para a manutenção desse império que era territorialmente vasto, e a existência dessa peste matava um número tão alto de romanos e escravos diariamente. Por causa dessa quantidade enorme de mortes, até a arrecadação de impostos diminuiu. Até mesmo o exército não conseguiu se manter imune e muitos soldados foram abatidos por essa peste. É possível que essa peste tenha contribuído para a desagregação do Império Romano, contribuindo para o seu fim 2 séculos depois. Peste de Justiniano. A peste de Justiniano foi um primeiro grande surto de peste negra, de peste bubônica. Que ela aconteceu durante o reinado do imperador Justiniano no Império Bizantino, entre os anos de 541 e 544 d.C. O próprio imperador chegou a ficar com essa doença, mas conseguiu se curar. Essa doença se alastrou de Constantinopla por toda a parte oeste do Império Bizantino, se alastrou pela Síria, Palestina, norte da África, chegando até a Grã-Bretanha. Estima-se que essa doença tenha matado entre 20 e 25 milhões de pessoas. Essa doença deve ter sido espalhada pelos soldados do Império. O imperador Justiniano empreendeu campanhas de conquista sobre as terras do antigo Império Romano do Ocidente. Devido a isso, foi muito difícil conter a pandemia. O impacto da doença foi enorme. A cidade de Constantinopla, que era a capital do Império, fechou seus portões e o porto, acarretando em uma crise de abastecimento que causou a fome e a morte de milhares de pessoas nas camadas mais pobres da população. Do ponto de vista militar, a morte de um número tão elevado de soldados causou uma situação de estagnação e de derrotas. Justiniano foi incapaz de manter as campanhas militares, sendo obrigado a fazer acordos de paz. Alguns historiadores, especialistas nesse período, acreditam que os danos causados aos bizantinos os tornaram vulneráveis às conquistas muçulmanas no século seguinte. Peste negra.
A mais famosa e mortal das pandemias foi a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis. E hoje chamamos essa doença de peste bubônica. Ela é transmitida por mordidas de ratos e pulgas infectados. E depois de entrar no corpo humano, pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio aéreo, através de gotículas de saliva. Essa doença se espalhou pela Ásia, Oriente Médio e atingiu todo o continente europeu. Estimativas variam de 1 a 2 terços de mortos, ou entre 50 a 200 milhões de pessoas. Dependendo da fonte pesquisada, o número varia. A peste negra ainda era agravada pelo ataque ao sistema respiratório, chamada de peste pneumônica, e da infecção do sistema circulatório, chamada de peste sepsêmica. Todas as 3 variações dessa peste são causadas pela mesma bactéria. Essa pandemia contribuiu para o aumento da intolerância religiosa em várias cidades. Os bairros de judeus eram atacados, pois nesses bairros a quantidade de pessoas infectadas era menor e as pessoas julgavam que a culpa da doença era dos judeus. Em outros locais, as pessoas diziam que a culpa da doença era de bruxas e de pagãos. Então, isso acabou fortalecendo a Inquisição, pois muitos achavam que a doença era um castigo divino. Portanto, o Tribunal do Santo Ofício ficou fortalecido pela doença. Além disso, a peste ainda causou crise política, revoltas de camponeses, muitas pessoas morreram de fome, ocorreu crise econômica, a escassez de mão de obra para trabalhar nas cidades e nos campos. Então, a doença acabou contribuindo para toda a desarticulação e para o fim do sistema feudal. A peste negra é um assunto extremamente interessante e muito rico, que tem muito a ser falado. Para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou me ater ao que eu falei até então, mas eu prometo fazer um outro vídeo mais para frente somente sobre peste negra. A peste negra ou peste bubônica voltou a atacar mais 3 vezes depois do episódio do século XIV. A primeira delas foi em Milão, ficou conhecida como a Grande Praga de Milão. Ocorreu entre os anos de 1629 e 1631, bem no meio da Guerra dos 30 Anos. Essa epidemia de peste que aconteceu na cidade de Milão se alastrou por todas as cidades ao norte da Itália e ao sul da Alemanha, acabou causando colapso da economia das cidades italianas. Depois disso, ela ocorreu também em Londres, ficou conhecida como a Grande Praga de Londres, entre 1664 e 1665, com uma estimativa de 100 mil mortos em todas as cidades em torno de Londres. Não chegou a ser uma pandemia, mas foi uma epidemia bastante grande. E por último, a Grande Praga de Marsella. A cidade de Marsella, no sul da França, também teve 100 mil mortes, porque espalhou a doença pelas cidades ali todas do sul da França, entre 1720 e 1722. Varíola. A história teve vários casos de epidemias e pandemias de varíola. Não sabemos o exato número de mortes na antiguidade, mas de 1896 até sua erradicação em 1980, estima-se que essa doença tenha causado 300 milhões de mortes. A vacina para a varíola foi descoberta em 1796 pelo médico britânico Edward Jenner. Atualmente, a vacinação para a varíola erradicou essa doença do planeta, mas ela foi a causa do genocídio de tribos inteiras no continente americano. Cocolizli. A palavra Cocolizli significa doença no idioma nahuatl dos astecas. Não sabemos exatamente que doença é essa, mas provavelmente era uma febre hemorrágica causada por Salmonella entérica. Estudos recentes, feitos pelo Instituto para a Ciência da História Humana Max Planck, da Alemanha, pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e pelo Instituto Nacional Mexicano de Antropologia, essa doença se trata de uma Salmonella entérica paratyphi-C. Houve 12 epidemias de Cocolizli no México. Essas epidemias ocorriam quando tinha 2 anos seguidos de uma enorme seca, seguidas por um período de grande chuva. Elas ocorriam exatamente porque nessa época de grande seca, nesses 2 anos seguidos de enorme seca, as condições sanitárias e de higiene eram prejudicadas. Depois, quando havia uma estação chuvosa, isso provocava o aumento dos ratos dentro das casas, e esses ratos transmitiam o vírus da febre hemorrágica.
hemorrágica. Segundo as fontes, houve 12 epidemias de cocolícile no México, porém, as mais mortais ocorreram em 1520, 1545, 1576, 1736 e 1813. Dentre essas, nós temos os dados do surto de cocolícile que ocorreu entre 1545 e 1548, que matou 15 milhões de pessoas, e a outra de 1576 a 1580, que matou 2,5 milhões de pessoas. Os espanhóis pareciam imunes a essa doença, o que contribuiu para a disseminação do catolicismo na região, uma vez que os padres alegavam que a doença era um castigo divino. Então, essa epidemia acabou causando, além da morte de muitas pessoas, também a disseminação de uma nova religião na região do México e a eliminação da religião nativa do local. Os estudos feitos não conseguem provar que foram os espanhóis que espalharam essa doença ou que eles trouxeram essa doença da Europa para a América. Porém, eles tinham anticorpos para essa salmonela porque essa bactéria já existia na Europa. E aí a pergunta, se esse vídeo é apenas para falar de pandemias, por que eu estou falando dessa doença no México? Porque a doença de 1576 a 1580 se espalhou do México, atingindo até as regiões no Canadá. Cólera. A cólera já era conhecida pela humanidade desde a antiguidade. Porém, a primeira pandemia de cólera, o primeiro enorme surto dessa doença, ocorreu entre 1816 e 1826. Esse surto começou em Calcutá, na Índia, e se espalhou por todo o oeste asiático, pelo oeste da África, chegando até o Império Britânico. A atuação do exército britânico contribuiu em muito para a disseminação da cólera, que era endêmica apenas à região do rio Ganges. Como os soldados viajavam de uma colônia para outra, eles acabaram levando a doença para todas as colônias do Império Britânico, tornando-se então uma pandemia. A partir daí, a doença ocorreu em outras partes do mundo, ocorrendo vários episódios pandêmicos. A segunda pandemia de cólera ocorreu entre 1829 a 1851. Se espalhou por toda a Ásia, atingiu a Rússia. Os soldados russos levaram a doença para a Polônia. Estima-se que ocorreram 250 casos da doença, com 100 mil mortos, só na Rússia. Em Londres, esse surto de cólera matou 6.536 pessoas. Em Paris, foram 20 mil pessoas infectadas e mortas pelo cólera, chegando ao número de 100 mil mortos em toda a França. A doença chegou ao Canadá e Estados Unidos em 1832. O terceiro grande surto de cólera ocorreu entre 1852 e 1860. Matou 1 milhão de pessoas só na Rússia e seguiu o mesmo caminho da pandemia anterior, atingindo a Europa e o continente americano. A cólera foi uma doença que marcou profundamente costumes e imaginário das pessoas. O autor colombiano Gabriel Garcia Marques escreveu um livro ambientado no século XIX, cujo nome é O Amor nos Tempos do Cólera. Entre 1879 e 1883, avanços da medicina contribuíram para diminuir os casos de cólera, especialmente quando Louis Pasteur desenvolveu a vacina contra a cólera. A doença ainda não está erradicada e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cólera mata cerca de 120 mil pessoas todo ano. Por isso, medidas de saneamento básico são tão importantes. Tuberculose. A tuberculose foi chamada pelos nossos poetas brasileiros de o mal do século. E realmente o surto dessa doença foi pandêmico, ocorrendo no mundo todo e durou quase um século. Entre os anos de 1850 e 1950, essa doença atingiu mais ou menos 1 bilhão de pessoas. A tuberculose hoje tem cura, devido à penicilina desenvolvida por Alexander Fleming, mas ela precisa ser corretamente tratada. Tifo é o nome genérico para várias doenças causadas por picadas de pulgas ou piolhos infectados pela bactéria Rickettsia. Essa doença é normalmente endêmica, mas devido à falta de higiene, às péssimas condições sanitárias, o grande número de hospitalizados pela Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1922 ocorreu uma pandemia de tifo.
A doença se espalhou por toda a Europa e atacou até o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Estima-se que 3 milhões de pessoas morreram nesse surto de tifo. No Brasil, esse surto de tifo foi subnotificado devido à existência da gripe espanhola. Porém, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, no ano anterior, em 1917, houve um surto bastante importante de tifo que causou 121 mortes. Esse surto foi importante, pois cobrou das autoridades um saneamento básico para a cidade. Essa doença nos leva a perceber a importância de ter encanamento de água, encanamento de esgoto e questões de higiene básica. Gripe russa. Causada pelo vírus influenza do subtipo H2N2, causou 1,5 milhão de mortes entre 1889 e 1890. Essa doença foi chamada de gripe russa porque ela começou na cidade de Bukhara, no Uzbequistão. Ela acabou se espalhando por todo o oeste asiático, levando à morte 1 milhão ou 1 milhão e meio de pessoas. Lembrando que a Rússia já havia passado por 2 pandemias de cólera no século XIX, com mais de 200 mil mortos no total. Portanto, o surto de gripe russa prejudicou ainda mais a economia, que era praticamente agrária, com uma desigualdade social enorme. Isso pode contribuir para nos ajudar a entender melhor os motivos que levaram o povo russo a se revoltar 15 anos depois, no episódio chamado Domingo Sangrento, e também nas revoltas que acarretaram na Revolução Russa. No Brasil também teve casos de gripe russa. Até nosso imperador Dom Pedro II pegou a doença. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma enorme pandemia causada pelo vírus influenza do subtipo H1N1. Foi uma das pandemias mais mortais da história. Durante a Primeira Guerra, os países envolvidos no conflito mantiveram a doença como um segredo de Estado para manter a moral dos soldados nas trincheiras. Mas quando a doença chegou à Espanha, o governo espanhol, que não estava envolvido na guerra, divulgou a notícia, até porque o rei espanhol Afonso XIII contraiu essa doença. Por isso, ela ficou conhecida como gripe espanhola. Existem diferentes hipóteses levantando a origem dessa doença. Alguns dizem que a doença teria começado em Boston ou Kansas, nos Estados Unidos, e os soldados estadunidenses teriam levado a doença para a Europa. Outros ainda dizem que ela surgiu em bases militares britânicas ou francesas. O que é certo é que as péssimas condições sanitárias das trincheiras, somado à desnutrição dos soldados, hospitais lotados e a falta de higiene, contribuíram para a disseminação da doença. Os meios de transporte contribuíram para que a doença atingisse o mundo todo. Uma estimativa feita por pesquisadores em 1991 indicava 39 milhões de mortos pela gripe espanhola. Já um estudo mais recente, feito em 2005, levantou uma estimativa de 50 milhões ou até 100 milhões de mortos pela gripe espanhola. A doença foi bastante fatal. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas morreram, incluindo o presidente recém-eleito Rodrigues Alves, que nem chegou a tomar posse. Outras personalidades famosas morreram de gripe espanhola. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, poeta francês Guillaume Apollinaire, o escritor também francês Edmond Rostand, o artista plástico austríaco Egon Schiele, o sociólogo alemão Max Weber e até o avô do atual presidente estadunidense Donald Trump. O vírus influenza do tipo H2N2 causou uma pandemia nos anos de 1957 e 1958. Essa doença foi chamada de gripe asiática e foi a segunda maior pandemia depois da gripe espanhola. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 milhões de pessoas foram vítimas dessa doença no mundo todo. Gripe de Hong Kong. O H2N2 mutou e evoluiu para o chamado H3N2, causando uma pandemia entre 1968 e 1969. Esse surto matou 750 mil pessoas em Hong Kong e se espalhou pelo mundo todo. O contágio dessa doença foi super rápido. Em apenas 3 meses, teve casos registrados na Rússia, na Europa, Ásia, África e América. AIDS.
é uma sigla, que em inglês, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, causada pelo vírus HIV. Essa doença ainda não tem cura, embora existam remédios que permitam uma vida quase normal ao que estão com o vírus. Atualmente, sabemos as formas de transmissão e de prevenção, podendo nos cuidar e evitar mais mortes. A AIDS matou, desde 1980, cerca de 35 milhões de pessoas no mundo todo. E embora o número de novos casos tenha reduzido muitíssimo, o cuidado e a prevenção ainda são o melhor remédio. Idosos recém-viúvos e jovens que estão iniciando sua vida sexual são os principais grupos registrados como novos casos de AIDS. A doença ainda não tem cura e todo cuidado é pouco. Quase um século depois do surto de gripe espanhola, o influenza H1N1 voltou a incomodar. Em 2009, teve uma pandemia novamente do vírus influenza A H1N1. Essa nova doença ficou conhecida como gripe suína. A gripe suína causou paralisação das aulas, quarentena e isolamento social, parecido com o que estamos vivendo agora em 2020. 187 países registraram casos de gripe suína, estimando-se 700 milhões de doentes e 17 mil pessoas mortas. Essa doença ainda existe, mas já foi desenvolvida uma vacina, que não é 100% eficaz, justamente porque o vírus muta e se adapta, e isso torna mais difícil a sua erradicação. Mas a vacina ajuda bastante, especialmente para idosos, profissionais da área da saúde que estão expostos a doenças, e no Brasil, a vacina também é disponibilizada para profissionais da educação. Por termos contato com muitas pessoas, inclusive com crianças, acabamos sendo um grupo de risco que pode contrair H1N1. Por isso que os profissionais da educação também recebem a vacina. Coronavírus SARS. A pandemia ocorrida entre 2002 e 2004 ficou conhecida pela sigla SARS, que em inglês significa Síndrome Respiratória Aguda, causada por um vírus do subtipo SARS-CoV, bem semelhante ao atual Covid-19. Essa doença se espalhou pela China, atingindo Hong Kong, Vietnã, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Suécia, Suíça, Itália, Austrália, Nova Zelândia e todo o Reino Unido. A SARS vitimou 770 pessoas e o tratamento foi a prevenção do contágio através de isolamento social. Ainda não foi desenvolvido um remédio ou uma vacina para o SARS, assim como ainda não foi desenvolvida uma vacina ou um remédio para o Covid-19. Então, a única forma de prevenção dessas duas doenças é realmente o isolamento social, evitar que o vírus se propague. Coronavírus Covid-19. Essa doença começou na China no final de 2019 e em poucos meses se espalhou pelo mundo. O corona pode ser comparado a uma gripe forte, que pode causar problemas respiratórios graves. Crianças pequenas, idosos, cardíacos, diabéticos e pessoas com algum problema respiratório de qualquer idade são grupo de risco, justamente porque o coronavírus ataca as células do pulmão e do sistema imunológico, sendo difícil definir uma taxa de mortalidade. Porém, durante uma pandemia, o contágio é exponencial, causando muitas mortes. Existem dois panoramas possíveis durante uma pandemia: um contágio rápido e um contágio lento. Uma pandemia rápida é sempre muito trágica, que é o que está acontecendo atualmente na Itália, com um número elevado de mortes. Isso acontece porque a contaminação é acelerada e não há contramedidas para desacelerar o processo. Com isso, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo e o sistema de saúde não consegue comportar o número de doentes. E não estamos apenas falando do sistema público de saúde, até mesmo hospitais particulares não terão leitos para todos. Não existe recursos, equipe médica, equipamentos para todo mundo. O problema disso é justamente que, não conseguindo atender a todos, um número excessivo de pessoas irá morrer sem tratamento. Uma pandemia lenta nem deixa traços na história, pois o sistema de saúde consegue tratar a todos e apenas um número reduzido de casos mais graves acabarão em morte. Para garantir uma pandemia lenta, todos precisam tomar precauções, como, por exemplo, cuidar da higiene. Pode parecer banal e simples, mas o coronavírus está envolto em uma camada de gordura. Portanto, higienizando nossas mãos, evitamos que o vírus entre em nosso corpo, além de evitarmos também deixar traços do vírus
sobre as superfícies. Além disso, é necessário fazer também o isolamento social o máximo possível. Isso não é divertido, mas é importante para não se infectar e não infectar também os outros. Portanto, a melhor forma de tratamento, por enquanto, é a prevenção do contágio, pois ainda não existe remédios ou uma vacina. Existem várias doenças que são bastante mortais e que ficaram de fora desse vídeo. Entre elas, o sarampo, a malária, a febre amarela, a dengue e várias outras. A ideia desse vídeo era falar das pandemias, ou seja, de doenças que acabaram afetando o mundo todo em determinadas épocas históricas. Também não me demorei falando a respeito de como que essas doenças são transmitidas, as formas de contágio, as formas de prevenção, o nome dos agentes viróticos ou bactericidas que causam essas doenças, porque isso deixaria o nosso vídeo muito longo, né? E além disso, isso é um assunto da biologia e que eu não entendo tão bem, eu fiquei com receio de falar alguma besteira. Mas a minha intenção aqui era fazer um apanhado geral, falar das pandemias que assolaram a humanidade ao longo da história, para que a gente possa ter uma noção de que não é a primeira vez que nós estamos passando por isso. A humanidade já teve outras pandemias anteriores, algumas menos graves, outras mais graves, algumas semelhantes à que nós estamos tendo agora, algumas que a gente também conseguiu conter com isolamento social. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões a respeito. Os momentos de pandemia fazem surgir o melhor e o pior do ser humano. A parte mais feia do ser humano, quando surgem essas pandemias, é justamente o egoísmo. As pessoas são agredidas nas ruas, a xenofobia aparece, tudo isso movido pelo desespero, pelo pânico, pela falta de informação. Mas, por outro lado, também esses momentos fazem surgir a parte mais bonita do ser humano, a solidariedade, o estender a mão para o próximo. Tem muita gente que está ajudando os idosos a fazer compras, tem muitos jovens que não estão no grupo de risco, que estão se voluntariando para doar sangue, para ajudar nas unidades de saúde. Fora isso, os nossos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, pesquisadores de patologias, que estão trabalhando incansavelmente para achar uma maneira de conter essa doença que está nos assolando agora. Nós devemos agradecer aos profissionais da saúde, aos profissionais da segurança, os policiais que estão nas ruas, correndo o risco de também ficarem infectados, de infectarem as suas famílias, mas que eles estão trabalhando para cuidar da nossa segurança, o pessoal que cuida da limpeza pública, os agentes que recolhem o lixo, que limpam as ruas da cidade, eles estão contribuindo para que essa doença não fique ainda pior. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente que não pode parar, muitos profissionais que não podem parar, justamente para que a nossa vida fique melhor. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você é grupo de risco, se você tem crianças pequenas em casa, tem contato com idosos, se você é criança ou jovem, fique em casa. Vamos fazer a nossa parte para que essa doença seja contida o quanto antes e a nossa vida volte ao normal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum assunto que você queira vir aqui no nosso canal, é só deixar aqui nos comentários. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.